aula de hoje é sobre isomeria ótica. Nós já vimos a isomeria plana, que tinha aqueles 5 subdivisões de isomeria. Então, notameria, isomeria de posição, tautomeria, isomeria de cadeia e isomeria de função. Nós vimos na aula passada a introdução da isomeria espacial, ou seja, aquele tipo de isomeria que tem a mesma conectividade entre os átomos e toda a diferença está concentrada na disposição espacial dos átomos, geralmente na visão 3D. Tá? E nós vimos com foco na isomeria geométrica, que era dos diastereoisômeros, lembra? Todos esses são estereoisômeros, mas só os geométricos são diastereoisômeros. Hoje nós veremos a isomeria ótica ou a isomeria dos enantiômeros. Então, da mesma forma que a isomeria geométrica, eles têm a mesma conectividade entre os átomos e a única diferença na disposição espacial. No caso da isomeria ótica, ela acontece sempre quando a gente tem uma molécula assimétrica. Na aula passada nós já vimos um pouco da introdução dos conceitos de simetria e assimetria, não sei se vocês lembram, mas tem imagens que se a gente põe uma linha no meio, a gente divide em partes iguais. Por exemplo, um quadrado. Então, se você tem um quadrado e passa uma linha cortando no meio, você vai ter 2 retângulos. Se você passa no meio, só que na horizontal, você vai ter 2 retângulos do mesmo jeito. Se você passa na diagonal essa linha, por exemplo, como plano de simetria, você vai ter 2 triângulos equiláteros. Então, o quadrado é uma forma que tem vários planos de simetria. Assim como a gente vê no exemplo da imagem, o cadeado. Então, se você corta o cadeado no meio, você tem a mesma coisa para os dois lados, se o cadeado estiver fechado, né? E se a gente coloca o cadeado de frente do espelho, é exatamente a mesma imagem que a gente tem. Não dá para a gente, digamos assim, saber qual que é o objeto e qual que é a imagem refletida, porque eles são exatamente iguais. E nós temos outras coisas simétricas. Então, uma estrela do mar. Se você parte uma estrela do mar no meio, ela vai ter 2 braços para cada lado e meio, né? 2,5 para cada lado. Se for a estrela convencional, tem outros tipos que têm mais braços. Borboletas. Se você corta uma borboleta no meio, só confia em mim, não precisa sair cortando borboleta no meio para ver, não. Mas se você corta uma borboleta exatamente no meio, você vai ter as asas para os lados, tá? E temos moléculas assimétricas, aquelas que se a gente corta no meio, independente do plano que a gente for cortar, a gente não vai ter os 2 lados idênticos. Então, aquelas cadeiras que tem braço. Se você corta ela no meio, para um lado você vai ter só assento e para o outro lado você vai ter assento e a parte do braço. E se você põe ela na frente do espelho, é um pouco complicado depois para você sobrepor, porque a imagem de uma dá que o assento está para cá, certo? O objeto está com o assento virado para cá. Mas se vocês olharem na imagem, a reflexão está com a parte que você faz o apoio do braço virado para o outro lado. E aí não dá para você sobrepor as cadeiras, porque você faz assim, certo? E os assentos não ficam sobreponíveis. Com a minha mão vocês não vão entender. Mas mais pra frente tem vídeo que deixa bem mais fácil. E da mesma coisa, a simetria das letras. Então, se você escreve bombeiro e põe na frente do espelho, você não vai ler bombeiro, tá? Porque ficou invertida a imagem. Elas não são simétricas. Embora a gente tenha letras simétricas. Então, o O é simétrico. O O dos 2 lados é a mesma coisa. O E, se você parte aqui no meio, para cima e para baixo é a mesma coisa. O I também, você pode dividir de várias formas o I. Então, de assim ou de assim, que você vai ter o I, a mesma coisa. O B também é simétrico, o M é simétrico. Mas o R é completamente assimétrico. Então, se você divide o R no meio, a parte direita e esquerda vão ser completamente diferentes.
Do mesmo jeito que se você dividir no meio na horizontal, a partir de cima e de baixo vão ser completamente diferentes no R. E aqui a gente vê no espelho o exemplo. Então o A, que é simétrico dividindo na vertical, a gente reconhece o A no espelho. Mas o R é difícil compreender que é a mesma letra, porque é completamente diferente e não dá para você pegar a imagem e sobrepor, tá? Assim como a mão é diferente no espelho. Então a gente precisa introduzir o conceito de carbono quiral. Quiral vem de quiros, no grego, se eu não me engano, que tem relação com a mão. Então, tipo, quiropraxia, seria, sei lá, leitura da mão, coisas do tipo. Por que mão? Porque a mão, como a gente viu aqui, ela é assimétrica. Então, de um lado, a gente tem a mão assim. Mas, se a gente for ver o reflexo dela, o reflexo é igualzinho à outra mão, tá? Só que elas não são sobreponíveis, os reflexos. Fica um dedão para cada lado. Então, as mãos são assimétricas. E quiral remete a essa assimetria, essa falta de simetria que as mãos têm. E indica o mesmo para as moléculas. É sempre caracterizado pelo carbono. Então, uma molécula que apresenta um carbono quiral é uma molécula assimétrica. E como que eu vou ter um carbono quiral? Qual que é a diferença dele para o carbono normal? O carbono quiral, ele tem que ter os 4 ligantes, então as 4 ligações que o carbono faz tem que ser com átomos ou ligantes diferentes, tá? Então vamos ver aqui, esse carbono, vamos ver se ele é quiral. Os 4 ligantes dele são do mesmo elemento, são o hidrogênio. Então ele tem 4 ligantes iguais, não é quiral. Esse daqui tem um cloro e 3 ligantes iguais, né? 3 hidrogênios. Não é quiral também. E esse daqui? Se esse não é quiral e esse não é quiral, nós temos só uma terceira molécula sobrando. Mas ela tem 2 ligantes iguais, não é quiral também. Então nenhum desses 3 é quiral. Teria que ter os 4 ligantes diferentes, como se aqui fosse um CH3, por exemplo. Aí seriam 4 ligantes diferentes nessa molécula. Então, como o carbono tem que estar ligado com 4 ligantes diferentes, só pode ser quiral um carbono que tem 4 ligações simples. Então, só carbono sp3, ou seja, carbonos que só fazem ligações simples, eles são quirais. E nós podemos ter algumas exceções de assimetria nas moléculas, mas a definição de carbono quiral é 4 ligantes diferentes. Quando eu falo carbono quiral, eu quero dizer a mesma coisa que carbono assimétrico, tá? Mesmo significado, mas em geral a gente chama de quiral, porque é mais difícil e tudo que a gente pode complicar, por que a gente vai simplificar? Então a gente chama do mais difícil. Não fui eu que defini isso. As moléculas com isomeria ótica, elas são conhecidas como enantiômeros. Do grego, então, enantio, que significa oposto, e meros, parte. Então, quando a gente olha no espelho, elas são compostas por partes diferentes, não sobreponíveis, partes opostas, tá? Todo enantiômero é um estereoisômero, ou seja, um isômero espacial. Mas nem todo estereoisômero é um enantiômero. Os estereoisômeros podem ser isômeros geométricos ou ópticos. Então, estereoisômeros podem ser diastereoisômeros ou nantiômeros, ok? Um fósforo e põe na frente do espelho, o objeto, que é o real, e a reflexão dele no espelho, quando sobrepostos, vão ser exatamente iguais. Então, o reflexo é exatamente igual ao objeto, no caso do palito de fósforo. E no caso de um isqueiro? O isqueiro, ele tem um plano, parece ser assimétrico, mas se a gente põe no espelho, é só a gente girar, que a gente vê que a imagem e o objeto são exatamente iguais, tá?
E no caso de uma molécula com 4 ligantes iguais, como funciona? O reflexo é só a gente dar uma giradinha que ela também fica idêntica. Quando essa mesma molécula composta de carbono central tem 3 ligantes iguais. Parece diferente. Mas se a gente dá uma giradinha, uma ajeitada, a gente vê que o objeto é a mesma coisa que a reflexão. Eles são sobreponíveis. E quando são 2 ligantes iguais? De novo, parece diferente, mas a gente dá uma giradinha e vê que o objeto e a reflexão são os mesmos. Agora, 3 ligantes diferentes. 3 ligantes diferentes. A gente gira, mais difícil de encaixar, né? Mas se a gente girar em torno de outro eixo, a gente vê que o objeto e a reflexão são completamente iguais. Agora vem o X da questão. 4 ligantes diferentes. Então vamos lá, a gente pega o objeto e a reflexão e tenta girar. Não vai, não vai, não vai. A gente gira em torno do próprio eixo e não vai de novo. Então as moléculas elas não são sobreponíveis, elas sempre têm uma diferença. Tá? Então quando está roxo igual, o azul está em posição diferente. Quando o amarelo está igual, o roxo está em posição diferente. Então eles apresentam quiralidade, assimetria molecular. Os pés. A gente representa os pés por esse negocinho de plástico. Se a gente olha os pés, eles parecem iguais, mas quando a gente gira para tentar encaixar os dedos, um pé estaria invertido em relação ao outro. Tá? Moléculas com 2 ligantes só e com 2 ligações. Elas são sempre aquirais ou simétricas. Tá? E as mãos? Para a gente sobrepor as mãos, não é possível. Tá vendo? Ele dá o exemplo das 2 mãos assim, mas quando a gente tem no espelho, a gente vai ter uma assim e uma assim. E a hora que a gente tenta sobrepor, não fica exatamente igual, porque a palma de uma vai dar de cara com as costas da outra mão. Tá claro por enquanto? Respondam para mim, por favor. Vocês estão entendendo a diferença de girar? Tudo ok. Tá ótimo. Então, já deu pra gente perceber que tem moléculas que quando a gente põe na frente do espelho, elas parecem ser idênticas, mas se a gente gira, 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 a gente vê que em alguma parte delas está modificada. Assim como os pés, que para a gente sobrepor os pés, a gente teria que ter o peito de um pé com as costas do pé e a mão, a palma da mão com as costas da mão. Agora, por quê que no pé chama peito e na mão chama palma? Eu não sei. Aqui estão os links porque eu mando as aulas para vocês por PDF, né, para diminuir o tamanho da aula, e o link é viável ainda, então vocês podem clicar nos links para ver. Só que estão em inglês os vídeos, assim, o áudio. Então vocês só vão ter que lembrar do que eu falo. Aqui a gente tem um computador travando. A gente tem uma alanina, que é um aminoácido. Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Tem um grupo amino e tem um grupo ácido. 4 ligantes diferentes a gente representa por asterisco. Sempre que um carbono tiver asterisco, significa que ele é quiral. Então, ele é um centro assimétrico. Quando a gente põe na visão 3D, a gente vê que essa molécula tem um ligante no plano, um para trás e um para frente. E quando a gente põe essa molécula na frente do espelho, a gente vai ver que, olha que legal que acontece, a imagem dela não sobrepõe com o objeto. Então vocês estão vendo que a imagem desse objeto tem o nitrogênio em outra ligação que não é a mesma. Da mesma forma que o hidrogênio é ligado. Então, 2 ligantes ficam na mesma posição. Vamos voltar lá. Então, a gente tem os 4 ligantes. E aí, vamos colocar na frente do espelho. Isso é só o reflexo. Para a gente comparar as moléculas, para a gente saber se estão iguais, a gente teria que ter todos os ligantes na mesma posição. Para a gente falar, olha, são sobreponíveis.
Para isso, a gente gira o CH3. E quando a gente gira o CH3, a gente vê que a amina e o hidrogênio estão em posições diferentes entre o objeto e a imagem. E aqui, depois é para exemplificar a mudança. Ele não faz basicamente nada naquela parte. E aqui ele só explica que todos isômeros, todos enantiômeros são isômeros óticos e todos os isômeros óticos são estereoisômeros. Aqui ele mostra um caso que não são enantiômeros. Então a gente só tinha 3 ligantes diferentes. Daquela forma a gente viu que quando a gente reflete no espelho, é só a gente dar uma giradinha na molécula que ela volta a encaixar. Vamos ver de novo. Então aqui. Continuar. Aqui, essa molécula tem 3 ligantes diferentes. Se a gente põe no espelho, parece que está girado. Mas, a hora que a gente dá uma mexidinha na molécula, a gente vê que elas são completamente sobreponíveis, ou seja, elas são exatamente a mesma molécula. Se você põe uma molécula na frente do espelho e a imagem dela, ao girar, para você ter o correspondente, é exatamente sobreponível, ou seja, tudo encaixa em tudo, tudo é exatamente igual, quer dizer que é a mesma molécula. Se você põe no espelho uma molécula e você vê que mesmo girando não encaixa esses 4 grupos, quer dizer que essa molécula pode apresentar isomeria ótica, ou seja, com os mesmos ligantes você pode ter 2 moléculas diferentes, tá bom? São moléculas diferentes, ok? Não quer dizer que uma molécula ela vai ficar se transformando na outra e voltando, tá? Você vai ter a molécula objeto e a molécula imagem. Isso que a gente fala do espelho é só para entender simetria, tá? Também não quer dizer que se você pegar um pote com uma substância e colocar um espelho na frente dela, lá dentro do espelho vai ser outra substância. É só para vocês entenderem a questão de estar girando a molécula, ok? Então o composto A vai ser sempre o composto A, e o composto B, que é o enantiômero do A, ele vai ser sempre o composto B. Então A é A, B é B. Não vai ficar virando A e B, não. É possível você transformar um em outro, mas não quer dizer que um vai ficar virando o outro a hora que bem quiser. Como a gente viu sempre nos casos de isomeria espacial, é muito difícil a gente visualizar no plano. Então, na aula passada a gente viu a isomeria geométrica, que a gente tinha que ver a posição da ligação dupla, a gente tinha que ver os ligantes se estavam para cima, para baixo, aquele ainda dava para ver. Agora a ótica, como que eu vou ver se eu tenho que saber que um ligante está para frente, um ligante está para o lado, um ligante está para trás, e aí, como que funciona? Para a gente saber qual que é o carbono quiral, então, primeiro passo de facilitação. Achou um carbono que tem 4 ligantes diferentes, faz um asterisco nesse carbono. Só no carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono. Os 4 ligantes dele são diferentes, ou seja, aqui é um hidrogênio, aqui é um hidrogênio também, mas tem oxigênio junto. Então, é diferente, completamente diferente, tá? Aqui tem hidrogênio também, mas tem 3 hidrogênios e tem um carbono, então são todos diferentes. Aqui tem carbono, só que é um só. Tem oxigênio, mas são 2 oxigênios, e tem um hidrogênio. Então, são todos completamente diferentes. Dessa forma, esse carbono é quiral. Então, a gente representa ele por um asterisco sempre. Sempre, tá? E aqui também, a gente vê, os 4 ligantes são diferentes. Então, aqui é um ligante. Aqui é o ligante número 2. Aqui é o 3. E tá vendo aqui, ó? Tudo isso é o ligante número 4, tá? Então são diferentes. Mas cada ligante não tem que ser um átomo só? Não. Ele pode ser uma cadeia, esse ligante. A gente tem que ver tudo que está ligado. Então olha o tanto de coisa ligado aqui. Todos esses, se vocês olharem, é exatamente a mesma molécula, tá? Só está com representações diferentes. Cada carbono quiral que as moléculas têm
significa que essa molécula tem duas conformações. Então, essa molécula tem um carbono quiral só. Então, a gente pode ter duas conformações dela, dois enantiômeros. E se essa molécula tivesse dois carbonos quirais? É possível? É possível. As moléculas podem ter vários carbonos quirais. E a cada carbono quiral significa que você pode ter mais duas moléculas possíveis. Então, se uma molécula tem dois carbonos quirais, significa que podem existir 4 moléculas diferentes dessa. Meio complicated, mas vocês vão entendendo com o tempo. Aqui é muito complicado para a gente ver de forma tridimensional, porque está tudo desenhado no plano. Então a gente sabe que esse carbono é quiral. E a gente sabe que o reflexo no espelho é diferente, tá? Porque a gente sabe que é quiral. Mas olhando tudo desenhado de forma no plano, então tudo retinho, se a gente gira essa molécula, aparentemente é a mesma, aparentemente é igual. Então, aí é que mora o problema, que a gente tem que desenhar de forma um pouco mais 3D. Aqui é a mesma molécula, só que está desenhada na forma 3D, ou seja, uma ligação preta, uma ligação vindo para fora do plano, então ela sai do papel e vem para mim, tá? Ela vem, e a molécula tracejada está entrando no plano, então ela sai de mim e vai para dentro do papel, ou para a tela, ou qualquer lugar que a molécula esteja desenhada, tá? E quando a linha não é tracejada, nem preta ou cheia, ela é só esse risquinho linear, significa que está no plano. Então a gente tem um papel e esse COOH, esse ácido carboxílico, está ligado aqui em cima, retinho ao papel, e esse OH está retinho ao papel. O CH3 está saindo do papel e vindo para mim. E o hidrogênio, aqui, ele está saindo de mim e entrando no papel. Então ele está indo para dentro, assim, tá? Dessa forma, quando a gente desenha assim, a gente já passa a ver que elas são moléculas diferentes. Então, quando a gente tenta girar para encaixar elas, o que está para dentro inverte e vai para fora, o que está para fora vai para dentro, certo? E é assim que existe a isomeria ótica, que a única diferença entre dois isômeros óticos é que, em geral, a ligação que está para fora, no espelho, ela vai dar para dentro. E o que está para dentro, está para fora. Bizarrinho, né? Então, olha como que é mais difícil a gente ver um isômero ótico. A fórmula molecular é igual, as funções são exatamente as mesmas, e a posição das ligações é a mesma. A cadeia é a mesma, tudo que muda é quando a gente vê ligação para dentro e para fora do plano, tá? Para corrigir isso, a gente usa o plano de Fischer, porque é difícil a gente ficar desenhando moléculas para dentro e para fora toda hora. E como que a gente desenha o plano de Fischer? A gente põe os ligantes assim, né? Nesse formato de cruz. E os ligantes que estão na vertical indica que esses ligantes estão para trás do plano. Então, eles estão entrando. Então, quando a gente desenha aqui em Fischer, em vez da gente deixar 2 no plano e 2 saindo só, a gente dá uma giradinha em que não tem ninguém no plano mais. Então, ou as moléculas elas podem estar entrando, ou elas podem estar entrando, ou elas podem estar saindo do plano, tá? Ninguém está dentro do plano retinho mais, para você ter o conceito da projeção de Fischer. E, então, todas as que estão na vertical elas estão entrando, e todas as que estão na horizontal estão saindo do plano, tá? Aí a gente já vê que a coisa fica um pouquinho diferente. Por quê? Porque se elas estão saindo, e aqui eu tenho que girar essa molécula 180 graus
para encaixar o CO2H nesse CO2H, para ver se é a mesma molécula. Digamos assim que ela está saindo do plano aqui. Mas se ela está saindo do plano, as duas estão saindo do plano, tá? O objeto e a imagem. Para eu sobrepor o objeto com a imagem, eu teria que girar esse CO2H, certo? Para eles encaixarem. E aí eu teria que fazer isso. E aí eu vejo que uma hora um está para frente, outra hora o outro está para trás. Então são moléculas diferentes e elas não se sobrepõem uma em cima da outra bonitinho. Tá bom? Então, mesmo aqui no caso, quando você desenha linha reta, se é projeção de Fischer, mesmo que esteja desenhado em linhas retas, significa que tudo que está na vertical está para dentro, tudo que está na horizontal está para fora. Ai, mas ficou meio confusa essa explicação, né? Vamos vendo. Mais para frente eu coloquei vídeos para facilitar. É possível você ter moléculas assimétricas sem ter um carbono assimétrico. Como assim? Como que eu vou ter uma molécula quiral sem ter um carbono quiral? Como assim? São casos específicos, são exceções, tá? Na biologia e na química tudo tem exceção. Então vocês lembram que dos alcadienos com duplas acumuladas, ou seja, moléculas com duas duplas seguidas, um carbono só faz ligação dupla para um lado e ligação dupla para o outro? Bom, eles têm essas ligações π. E lembram da aula passada que ligações π dão rigidez? Bom, a gente viu que ligação π liga em cima e embaixo os orbitais da molécula, por isso que dá a rigidez. Como que acontece quando eles são alcadienos acumulados? Esse carbono com o carbono do meio, eles vão estar fazendo essa ligação de orbitais, essa ligação π, em 180 graus. Então vai estar no plano. Só que, para ele fazer a segunda ligação dupla com o carbono da outra extremidade, não tem como ele fazer de novo no mesmo lugar retinho. Por quê? Porque as moléculas não poderiam estar no mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Não existe isso, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Então, elas teriam que estar giradas. Então, por mais que a gente veja a ligação dupla sendo desenhada no plano, na realidade o que existe em alcadienos acumulados é que uma ligação dupla está no plano e a segunda ligação dupla está a 90 graus do plano. Então tem uma parte entrando e uma parte saindo, tá? Dessa forma, se a gente tiver ligantes diferentes, tá? Então, esses dois ligantes aqui são diferentes. O que acontece? Um vai estar sempre para frente e um vai estar sempre para trás. E se a gente gira, o que estava para frente vai para trás e o que estava para trás vai para frente, tá? Certinho? Tá indo por enquanto? Novamente, essa aula é bem difícil de entender, então preciso de um feedback para saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu não entendi essas moléculas assimétricas. Oi. O que você não entendeu? Desde o princípio de simetria ou só esse caso da simetria do alcadieno acumulado? Tá. Então vamos tentar de novo. Se não for, depois eu gravo um vídeo e mando para vocês da molécula rodando. Vocês lembram? Então a gente tem que partir do princípio que a ligação dupla, ela não pode rodar. Lembra? Ela não pode rodar porque liga um orbital em cima e liga um orbital embaixo, e isso tira a flexibilidade da molécula. Então a molécula fica rígida. Se ela for rodar, ela vai ter que rodar a molécula inteira. Não tem como você rodar só aquela ligação. Lembra que na aula passada a gente tinha ligação simples e rodava ligação simples de boa? Nessa ligação dupla, não pode rodar
dessa forma tão facilitada. Sempre que a gente tem uma ligação dupla, a gente vai ter os orbitais fazendo ligação. Então aqui significa que os lugares onde os elétrons ficam, eles estão interagindo. Então, cada gotinha dessa é o lugar onde os elétrons moram. E aqui, esse espaço, é onde eles estão interagindo para formar a ligação. A ligação vai ser formada no plano. Então, para formar a ligação dupla, a gente tem que formar com o orbital ligante e o antiligante, que eu tinha passado bem rápido por cima na última aula. E eles estão um para cima e um para baixo. Eles estão a 180 graus entre si, tá? Eles estão retinhos. Então, aqui no caso, a ligação vai estar dentro do plano ainda. Aqui a gente tem a ligação dupla, então aqui a gente tem a parte das ligações π, para vocês entenderem. Só que quando a gente tem duas ligações duplas seguidas, o que acontece? Esse orbital aqui, né, não vai mais poder interagir com esse orbital do carbono vizinho. Por quê? Porque ele já está ocupado interagindo com esse. Não dá para ele interagir com dois orbitais ao mesmo tempo, não dá para eles se sobreporem. Não dá para tudo encaixar um em cima do outro, ocupando o mesmo lugar no mesmo tempo. Então, o que acontece? O orbital que vai interagir, né, que é esse, lembrando, ó, esse orbital interage com essa. O orbital laranja interage com a outra. O laranja não vai poder estar em cima do branco ao mesmo tempo, porque ou tô eu sentado aqui, ou estão vocês sentados. Não tem como os dois estarem sentados ao mesmo tempo no mesmo lugar. Princípios físicos. Então, para fazer a ligação dupla do restante da molécula, esses orbitais terão que estar 90 graus entre si. Então, essa molécula ela não está com todas as ligações no mesmo plano. Essa parte está no plano e essa ligação dupla tem um orbital entrando e um orbital saindo, tá? Então ela gira a posição dos ligantes. Todos os ligantes, então R1, R2, R3 e R4, eles deixam de estar no mesmo plano. Por quê? Porque não tem mais exatamente um plano. Uma ligação dupla está assim e a outra está assim, tá? Então, o ligante que estava assim e assim, agora, quando a gente gira, ele vai estar assim. Eles saíram do mesmo plano, ok? E aí a gente vai ter um ligante para frente e um para trás a partir desse momento, porque elas saíram do eixo do papel. Ficou mais claro? Tá? Mas não se preocupem muito com esse caso, porque isso é exceção. Tá? É só para vocês entenderem que pode existir molécula simétrica sem carbono assimétrico. Tá? Elas podem existir, mas não quer dizer que vai sempre existir. Porque se a gente olhar aqui, é simétrico. Ó. Tudo que, se a gente corta esse carbono no meio, tudo que está ligado para baixo está ligado para cima. A única coisa que muda é que agora não tem mais o plano de simetria bonitinho. Outros casos de moléculas, a gente pode ter moléculas com carbono quiral, mas elas são simétricas. Então é o oposto do anterior. Ou seja, essa molécula tem 4 ligantes diferentes, tá? Vamos ver aqui o caso. Ó. Se uma molécula tiver 2 carbonos quirais iguais, ou seja, você pode, de forma que você possa dividir, deixando um carbono quiral para um lado e um carbono quiral para o outro, e vão ser exatamente iguais no espelho, você pode ter a mesma molécula e não moléculas diferentes, apesar de ser quiral. É muito comum esse caso em ciclos, quando tem 2 substituintes iguais para cada lado, tá? Então, vamos ver aqui no caso desse ciclo. Esse carbono é quiral, por quê? Porque ele está ligado nesse carbono, CH2, e ele está ligado nesse carbono, que é
H2Cl, tá? Então esse daqui é CH2C, esse daqui é CH2Cl, tá? Não, na verdade ele é CHCl, isso aqui vai para o lado oposto. Então aqui está ligado com 4 ligantes diferentes. Está ligado com esse carbono, que é diferente desse carbono. Está ligado com esse hidrogênio e está ligado com esse cloro. Aqui a gente tem outro carbono quiral, com exatamente os mesmos ligantes. Se a gente põe na frente do espelho, na hora que a gente inverte essas moléculas, elas são sim sobreponíveis. Então a gente encaixa uma na frente da outra, tá? Então, no caso, se for um ciclo com 2 carbonos quirais, elas podem ser simétricas. Aqui, no mesmo caso, se a gente parte no meio, esse lado é exatamente igual a esse lado, tá? Mas os ligantes são diferentes. Porque, digamos assim, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui está ligado com carbono 5 e com carbono 2. Esse daqui vai estar ligado com o carbono 1 e com o carbono 3. É diferente, carbono 1 e 5 de 2 e 4, por exemplo, tá? Então aqui a gente vê os planos de rotação, tá? Então são sobreponíveis. Em ciclo é um pouco mais difícil da gente visualizar, então vamos ver com moléculas abertas. Essa molécula aberta está pela projeção de Fischer. A gente está mostrando aqui tipo uma projeção de Fischer. Aqui tudo é saindo do plano, então vindo para mim. E aqui na vertical tudo entrando no plano. Se a gente põe essas moléculas na frente do espelho, parece que elas não são sobreponíveis, porque você girou tudo, você inverteu tudo. Mas o que acontece na verdade é que elas são sobreponíveis sim. Por quê? Lembra que na projeção de Fischer as extremidades têm que estar, as extremidades verticais têm que estar apontando para dentro, tá? E as extremidades horizontais estão saindo do plano, então elas apontam para fora. Se você quer girar esse OH para cá, porque ó, vocês estão vendo que o reflexo tem os OHs girados para o outro lado. Então o objeto tem o OH apontando para a direita e a imagem tem o OH apontando para a esquerda. Para a gente saber se são a mesma molécula, a gente tem que girar e colocar OH em cima de OH. E H em cima de H, CH3 em cima de CH3. Tem que colocar tudo em cima de todo mundo. Se for tudo igual, é a mesma molécula. Então a gente tem a molécula, vamos montar a imagem dela. A imagem, então, a gente tem que jogar esse OH para o outro lado. Quando a gente tem uma ligação apontando para fora e a gente gira jogando ela para o outro lado, a gente põe ela para dentro. E se a gente põe essa que está para fora para dentro, o que está ligando nela diretamente que sai do plano, na verdade que entra no plano, passa a sair. Então se a gente gira a molécula, a gente tem que inverter a posição tridimensional de todos os ligantes, ok? Mas a gente ainda tem o outro OH aqui, que a gente tem que colocar do outro lado para formar a imagem. Indo para fora, o que acontece? Essa molécula no final, que seria a imagem, ela é exatamente igual ao objeto. Parece que são completamente diferentes. Mas vocês lembram que na projeção de Fischer, no final, tudo que está na vertical tem que estar apontando para trás e tudo que está na horizontal tem que ser orientado para frente? Então, a gente tem que deixar essa molécula aqui com esses ligantes apontados para trás. Quando a gente põe eles para trás, os outros são empurrados para frente de qualquer jeito. E no final é a mesma molécula. Vamos ver com o vídeo que fica mais fácil. Então, essa projeção tracejada é o vermelho, o OH é o verde e o H é o amarelo. Então, os OHs apontando para o mesmo lado, os Hs apontando para o mesmo lado e
esse CH3, que está escondido aqui, né? Ele está só mostrado como ligação, eles estão sendo apontados para dentro, ok? Vamos lá, então, mexer na molécula. Vamos dar uma giradinha nela para ver como que funciona o Bragenite. O que acontece? Então, a gente tem a mesma molécula desenhada, só que essa da direita eu vou trabalhar como imagem e essa como objeto, tá? Então, o que a gente faz? Eu estou girando para mostrar que é 3D, que estão todas apontando para fora do plano, visualizações diferentes do plano. E aí, agora eu pego essa imagem e eu giro, eu estou só girando ela para... Estou só girando ela para encaixar para fora do plano, tá? Então eu girei ela. A partir do momento que eu girei ela, vocês estão vendo que o que estava para trás foi para frente e tudo que estava apontando para frente, tridimensionalmente agora aponta para trás. Deu para entender agora por que eu falei? Que quando a gente põe algo que está para trás, o que está ligado do lado vai para frente e assim em diante. Então, vendo aqui em 3D. Então, o que estava para trás, eu coloquei para frente. Aqui dá para ver que elas estão em lados opostos entre si, porque eu só girei uma metade da molécula. Mas para comparar a imagem, ou seja, a reflexão e o objeto, eu tenho que ter girado as duas partes. Então vamos lá girar as duas partes. Agora aqui está para frente, aqui está para um lado e para o outro. Quando eu giro, eu consigo devolver elas para exatamente a mesma posição. Por quê? Digamos assim que a assimetria que esse carbono quiral cria, quando ele tem outro carbono quiral exatamente igual, ele meio que descria, tá? Então, o que esse daqui criou, tendo os 4 ligantes diferentes, o outro tendo os 4 ligantes diferentes também, mas sendo a mesma coisa que o de cima, ele meio que inverteu. Deu pra entender? Tá meio... De qualquer jeito a gente vai ter que terminar na próxima aula, então... espero que vocês tenham entendido pelo menos até esse ponto. Tá, ok. E aqui a gente está mostrando moléculas que os ligantes são... Aqui é o mesmo caso, é a mesma molécula. Só que o que acontece? É a molécula meso, o que a gente vê aqui. Esse desenho é o desenho da molécula meso. Então, quando a gente faz o desenho no plano, uma hidroxila está apontando para fora e uma hidroxila está apontando para dentro. Mas a gente lembra que a cada carbono quiral a gente tem 2 moléculas possíveis. Então a gente tem 2 carbonos quirais. A gente não tem só essas 2 moléculas que eu mostrei, a imagem e o objeto. A gente tem 2 elevado ao quadrado. Então a gente tem 4 moléculas possíveis. A gente tem o isômero positivo, o isômero negativo e a gente tem o meso. O que significa o meso? Significa que as 2 moléculas, quando a gente põe uma molécula no espelho, o inverso dela é a mesma coisa que ela, que foi o caso que a gente abordou aqui. Então essa molécula ela estaria na conformação meso. Tá? É um pouquinho confuso, mas vai indo. Se a gente coloca tudo no plano, ó, na hora que a gente gira a hidroxila, as hidroxilas se sobrepõem. Diferente daqui, que o OH está apontado para o mesmo lado e os outros OH estão apontados para lados diferentes. É algo um pouco difícil de explicar nessa aula. É mais para vocês conseguirem entender sozinhos na visão 3D. Porque quando eu falo é muito termo repetitivo e aí parece até um pouco confuso. Mas aqui eu desenhei a molécula com as 2 hidroxilas apontando para fora, as 2 hidroxilas apontando para dentro, e o caso do meso que a gente já observou antes, que era uma para dentro e uma para fora, para vocês verem que são moléculas diferentes. Ó,
são os dois carbonos assimétricos, todos têm o grupo vermelhinho apontado para o mesmo lado, e aqui essa primeira molécula. Então, as duas hidroxilas apontadas para o mesmo lado. Aqui está a hidroxila de cima apontada para a esquerda e a de baixo para a direita. E aqui está a de cima para a direita e a de baixo para a esquerda. E eu te digo que essas três são moléculas diferentes. São todas diferentes. Vamos ver sobrepondo. Então você pega e põe uma em cima da outra. Tá vendo? Ó, o verde com o amarelo não é a mesma coisa. E aqui de novo, o verde com o amarelo também não é a mesma coisa. Os vermelhos se encaixam, mas o verde e amarelo não. Então vamos tentar encaixar. Aqui encaixa verde e amarelo agora. Mas não encaixa mais o vermelho, que nessa tá para dentro e nessa do meio que eu tinha colocado por cima, tá para fora. Vamos tentar inverter então para encaixar. Invertemos. Uma hora onde é para estar verde está amarelo, onde está amarelo é para estar verde. Então já vimos que são moléculas diferentes. Aqui novamente para mostrar que são todas diferentes. Vamos girar. Girar para tentar encaixar aqui. Olha lá, ó, não vai. Verde com amarelo na mesma posição não é. Verde com amarelo ok. Mas aqui embaixo não está encaixando. Tá? É isso, a gente continua na próxima aula e a gente vai retomando isso, a gente vai entender o porquê que existem esses enantiômeros e qual que é a importância deles. Foi possível entender? Alguma dúvida?